Olá, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui com os amados irmãos para compartilharmos da palavra do Senhor, encurtando assim a nossa distância e promover uma palavra que venha da parte do Senhor para consolo, força, orientação das nossas vidas. Dessa vez eu quero lançar mão do texto da palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 6, a partir do verso 11, que diz: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Amém? Peço que o Senhor aplique esta palavra a cada coração em nome de Jesus. Amados, quero compartilhar com você a história de Gideão, um dos que compõe como um dos heróis da fé declarado no próprio texto bíblico, no livro de Hebreus. E a história deste homem tem muito a nos ensinar. Antes do Senhor o chamar, a gente precisa se situar aqui no texto e no contexto que Gideão estava vivendo. O povo de Israel já estava na terra de Canaã, depois que Josué ali os introduziu à terra da promessa. Porém, naqueles dias que viveu Gideão, havia muito conflito com outras nações e outros povos, como invasão, como saquear o cereal, e assim estava acontecendo com o povo de Israel. Os midianitas, um povo que não conhecia o Senhor, vinha contra Israel, invadia suas terras, saqueava todos os seus bens, deixando assim o povo de Deus, o povo de Israel, em grande aflição naqueles dias. E ali nós nos deparamos com esse texto onde Gideão está ali malhando trigo para até colocar a salvo, escondido dos midianitas, talvez para o seu próprio sustento da sua família. E é nesse momento que ele está ali fazendo algo até escondido para não ser saqueado, que o Senhor se revela a ele através da aparição de um anjo. O Senhor diz para Gideão: O Senhor é contigo, homem valente. E é interessante que no meio daquela situação da aparição desse anjo, Gideão mostra que está cheio de angústias pela situação que estava vivendo, e tudo isso até levava a questionar a sua fé diante do Senhor. Porque ele responde ao anjo dizendo: Ai, Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram? Quantas pessoas, diante de aflições,
medo, pânico, de situações difíceis e angustiantes, às vezes ficam a questionar: será que Deus me abandonou? Será que Deus não está olhando para a minha situação? O que é feito do poder de Deus? Do que é feito as maravilhas do Senhor? Eram os questionamentos de Gideão. Talvez seja o seu questionamento hoje que você faz ao Senhor. Talvez você esteja passando por situações que traz angústias, que traz aflições, e você é levado a fazer os mesmos questionamentos que Gideão faz. E eu quero dizer para você, tirando desse texto, é nestes momentos de dificuldade que o Senhor levanta os seus. É nesse momento de crise, de angústia, que homens e mulheres valentes de Deus são levantados. Alguns dizem que os melhores guerreiros são forjados no meio da fornalha. É nesse momento de dificuldade que Deus espera que você se levante para fazer a vontade dele. Pois foi no meio dessa situação que Deus levantou Gideão com apenas 300 homens. Ele venceu um grande exército dos midianitas e amalequitas. Foi no meio desta dificuldade toda que Deus levanta Gideão como canal para a manifestação da glória do próprio Deus. Foi no meio desta dificuldade que Deus levanta este homem para trazer de volta a esperança aos filhos de Israel, ao povo de Deus. É no meio desta dificuldade que homens e mulheres se levantam para agirem com fé, com coragem, com justiça e verdade. Pois foi nesse momento que Deus levantou Gideão para estabelecer ordem moral, espiritual, social no meio de toda aquela situação. Pois é no meio de dificuldades que os melhores homens e mulheres são forjados. E não foi diferente assim com Gideão. Mas eu percebo que antes de Deus usar Gideão para fazer alguma coisa para o povo, Deus precisou trabalhar no coração de Gideão. E muitos de nós, Deus quer levantar para manifestar a sua glória. Porém, precisa trabalhar primeiro em nós. Porque você percebe o contexto, não somente social, mas o contexto interno que Gideão enfrentava. Tinha dúvidas em relação ao agir de Deus, tinha dúvidas em relação ao querer de Deus, se Deus pensava o bem para eles, por que eles estavam enfrentando aquela situação. O contexto familiar, social que Gideão vivia, pois ele expressa aqui no versículo 15, ele diz: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Ele começa a mostrar que o contexto que ele estava vivenciando não era favorável. A tribo da qual a família dele pertencia, a tribo de Manassés, era uma das menores em Israel. E a família dele era uma das menores, mais pobres dentro da tribo de Manassés. Então, ele olha para o contexto humano, para o contexto social, para o contexto familiar e se vê sem condições. Quantas vezes você talvez tenha olhado para o seu próprio contexto familiar, para o seu próprio contexto social, para o seu próprio contexto econômico e acha que Deus não vai te usar, e acha que Deus não vai trazer mudanças. Pois eu quero dizer que Gideão estava muito enganado. Porque para Deus agir, ele não depende dessas coisas externas. Ele depende de outros fatores e princípios mais elevados. E eu quero citar eles aqui para você, do que Deus tratou com Gideão. Primeiro, a gente percebe aqui o chamado de Deus. Deus, nesse texto, é que chama a Gideão.
Pois ele diz no versículo 14: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ou seja, o chamado de Deus não tem a ver com o contexto familiar, mas tem a ver com o querer e a vontade do Senhor. Deus te chama para se levantar nesta hora, a fim de ser porta-voz da sua mensagem a muitos que precisam. Deus chama você para fazer e cumprir a sua vontade. E aquele a quem Ele chama, Ele capacita. Então, o primeiro passo aqui, a primeira situação que eu vejo é o chamado de Deus. E Deus chamou a você para que você vá e pregue o Evangelho, para que você vá e dê fruto para o Senhor. Em segundo lugar, eu observo o conceito, o pensamento, o que o próprio Deus tinha a respeito de Gideão. Gideão talvez se via medroso, se via incapaz, se via impotente, porém o Senhor chama e diz que ele, Gideão, é valente. Como diz aqui, o Senhor é contigo, homem valente. Ou seja, o que Deus pensa a respeito de você, o que Deus pensa a respeito do que Ele tem para você é mais importante do que o contexto que você tem vivido, que talvez não seja favorável, mas o que Deus fala a teu respeito é que é a verdade, e esta verdade prevalecerá. Depois Gideão se mostrou como homem valente, de coragem. Mas esse era o conceito que Deus já tinha a respeito dele. Talvez você não tenha visto a si mesmo pelo prisma de Deus. Quando conhecemos a palavra e o que a palavra de Deus diz, o próprio Deus diz a nosso respeito, isso cria em nós uma força, isso nos direciona, isso nos mostra o que Deus espera de nós. Em terceiro lugar, o que a gente percebe aqui é que Deus trabalhou com Gideão, mostrando que a presença dele iria com Gideão. Diz o texto, tanto no versículo 12, diz: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. E também no versículo 16, do texto que nós lemos, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo. Isso significa dizer que o segredo, a força, o sucesso, a vitória não viria simplesmente pela força humana de Gideão, mas por causa da presença de Deus com ele, da presença do Senhor contigo. Nesse meio de angústias, de questionamentos, a presença do Senhor continua com o seu povo. Jesus mesmo prometeu na sua palavra, ele disse: eis que estou convosco, com o seu povo, até a consumação do século, todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele está conosco. E o segredo estava bem aí, é a presença do Senhor conosco. É nisto que eu e você devemos nos concentrar, na presença do Senhor. Buscar a sua presença, derramar o nosso coração diante dele, invocá-lo, buscar a ele em oração, buscar a ele com fé, buscar a ele pela leitura e conhecimento das Escrituras. E aí você se deparará com a presença do Senhor. E esta presença que nos é a garantia da vitória. Tanto que o Senhor diz para ele: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. É justamente aí que repousa a nossa segurança, na presença do Senhor conosco. E o Senhor está contigo, meu irmão, minha irmã. Você é um valente, é uma valente do Senhor,
porque o Senhor está contigo. E, em quarto lugar, a gente percebe que ele se tornou esse canal porque ousou dar crédito ao que Deus falou, a palavra de Deus. Se segure na palavra. O Senhor diz: tu ferirás os gibeonitas como se eles fossem um só homem. Tu has de livrar a Israel da opressão. E ele se segurou nesta palavra. Ele confiou nesta palavra. Pois, meu irmão, minha irmã, traga o seu coração para a palavra. Ela é a tua força, ela é a tua direção. Não aparta o teu coração das Escrituras, da palavra, pois ela é que te dirige, ela é lâmpada para os teus pés, luz para os teus caminhos, e nela você encontra força. Ela é o fundamento da fé do cristão. Por isso, seguindo esses passos, Gideão deixou de ser aquele que estava escondido para ser um guerreiro e um valente em Israel. E que assim seja com a tua vida, que você possa entender o chamado de Deus para a tua vida, o conceito de Deus, a presença de Deus com você e a promessa de Deus com você. Seguindo assim, você mesmo descobrirá o poder e a graça de Deus mudando essa situação que cerca você. Amém? Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração. E eu gostaria de orar por você nesta hora. Pai, em o nome de Jesus, eu oro por todos aqueles que nos assistem neste momento. Que esta palavra possa trazer força, que o Senhor possa se revelar a cada coração. Senhor, em nome de Jesus, vai adiante dos teus filhos, trazendo sempre a revelação e a direção do Senhor. Aqueles que se encontram nesta hora em aflição, em ansiedades e angústias, que o teu amor e o teu poder seja com eles. Como o Senhor falou com Gideão, fala com teus filhos, com as tuas filhas, com cada um. Nós oramos nesta hora por aqueles que se encontram abatidos, quer na alma, quer no físico, que a mão do Senhor seja favorável e os levante, e os restaure, e os transforme em o nome do teu Filho Jesus. Por isso eu os abençoo nesta hora e que assim a tua graça e os teus cuidados seja com cada um, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse canal e deixe o seu like em nome de Jesus. Até a próxima.